Boa tarde. Nós vamos começar mais uma série Turismo Rural, Memórias Femininas. Hoje as memórias vêm lá da Mantiqueira, com a Márcia. Márcia é do Turismo Rural Paulista, mas ela tem um envolvimento pessoal com a atividade rural, está inserida nesta realidade e hoje ela vem para contar as memórias dela dentro desse universo, desse projeto que é um canal de YouTube, que é como se fosse uma colcha de retalhos, que eu brinco, uma colcha de patchwork, que cada uma de nós conta um pouco sobre a sua memória. E por que a mulher? Porque historicamente a mulher construiu essa atividade no país. Hoje já estamos em outra fase, porém é importante esta memória, é importante essa realidade. Por isso, a gente começa hoje com a gravação com a Márcia. Márcia, seja bem-vinda. Eu peço que você se apresente, porque a gente só fez aqui uma breve interlocução inicial. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho do turismo rural. Eu sou de São Bento do Sapucaí, um município pequeno, de 10 mil habitantes, aqui na Mantiqueira Paulista, mas que também faz divisa com a Mantiqueira Mineira. Eu trabalhei aqui em São Bento por 11 anos como secretária de turismo. Nesse meio tempo também eu fui diretora de turismo da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Trabalhei com o Sebrae, também com turismo e artesanato. E hoje eu trabalho na Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo. São 70 municípios onde o turismo rural é muito expressivo em muitos deles. As minhas memórias com relação ao turismo rural, elas vêm desde a infância. Aliás, as minhas memórias com relação ao ambiente rural vêm desde a minha infância. Eu nasci e cresci morando em chácara, em sítio, em fazenda, convivendo com todo o dia a dia do rural, e isso sempre me fez muito bem. Eu brinco com o André que eu tenho orgulho de dizer que eu venho da roça, que isso me faz muito bem. Acho que isso coloca a nossa vida de uma forma muito diferente, com características muito diferentes, a relação com a família, com as pessoas, nesse ambiente, ela é muito boa. Ela é muito de companheirismo, ela é muito de ajuda, ela é muito de reconhecimento, de respeito e de valores. A minha região é uma região muito interessante e é um ambiente rural. Você chegando na Mantiqueira, você se visualiza. Você se visualiza, você se materializa, você se coloca num ambiente muito interessante. Então, São Bento, nós temos... o nosso foco maior está na agricultura e na pecuária. Então, isso tudo foi sendo trabalhado em conjunto com o turismo, para a gente poder aproveitar toda a nossa potencialidade, né, dentro da agricultura, dentro da pecuária, junto com o turismo. E a gente poder aproveitar o que os produtores rurais têm, né, e fazer disso um novo rumo, uma nova possibilidade de trabalho, eles serem reconhecidos, né, diante não só da própria população, mas de todos aqueles que nos visitam. Eu lembro muito de uma memória interessante minha de infância, que os nossos primos vinham de cidades maiores e vinham nos visitar na fazenda, na chácara. E a gente achava muito engraçado eles não reconhecerem aquele ambiente. Então era assim, vamos dar uma volta a cavalo? Aí eu já comentava com meu pai, isso não é um cavalo, isso é uma égua. Ah, vamos ver aquela vaca? Não, isso não é uma vaca, isso é um boi. Então eram ambientes que para mim são muito comuns, mas que para as pessoas são novidade. Né? Até então, a gente recebia as pessoas, não só na nossa casa, mas nas outras também, como amigos, como familiares, nunca pensando no turismo como um negócio, né? Nunca pensando no nosso ambiente como um negócio. Só que isso foi mudando. As pessoas foram reconhecendo os nossos lugares, foram vindo, foram querendo nos conhecer, e os próprios produtores rurais foram vendo que aquilo que eles tinham, que a vida que eles levavam,
podia ser vivida por outras pessoas. E que, ao mesmo tempo, eles poderiam ganhar com isso, financeiramente, crescer como pessoas. E aí a gente foi começando esse trabalho. Eu entrei na prefeitura em 2001 e já com essa ideia na cabeça. A gente tem muitas áreas rurais, muitas pessoas que podem e já fazem um trabalho interessante, mas que elas podem ter um benefício disso, além só de receber os familiares em casa. E dentro da prefeitura, eu comecei a fazer esse trabalho junto com as comunidades. Foram 4 anos de trabalho, não conseguimos finalizar todo o processo. Eu fiquei 4 anos fora da prefeitura e voltei de novo, e já com a ideia fixa. Agora a gente vai fazer acontecer. E aí, com o apoio do executivo, nós iniciamos o nosso trabalho numa comunidade específica, que fica a 18 quilômetros do centro da cidade, pensando em trabalhar o turismo rural de base comunitária. E nós trouxemos como parceiros o Senar, que é uma instituição que para os produtores rurais, para as pessoas da área rural, ela tem sido de grande importância. Para nós aqui em São Bento, ela tem sido, né? Nós fizemos aqui já várias edições do programa de turismo rural, e esse programa, ele foi abrindo a mentalidade das pessoas. E elas foram vendo que não era vergonha receber uma pessoa de fora na casa delas para mostrar a simplicidade que elas vivem, a forma como elas convivem com as outras pessoas, como elas desenvolvem as atividades do dia a dia. Então, isso ajudou bastante. E a partir do programa de turismo rural, várias outras capacitações foram acontecendo. E as pessoas foram se envolvendo, né? Eu quero fazer aqui uma referência especial à Cíntia Sugino, que é uma das professoras do Senar, que a gente tem um carinho muito grande por ela. Oi? Cantagalo, é a comunidade de Cantagalo? Isso, comunidade do Cantagalo. Foi um trabalho que eu fiz com eles lá. Eles foram assim... A gente teve várias edições do turismo rural e elas acabavam acontecendo no centro da cidade, com os produtores rurais como convidados. E aí eu lancei o desafio para a nossa técnica do Senar aqui, a Solange Mota, para que a gente realizasse dentro de uma comunidade rural. Ao invés de tirá-los de lá e trazê-los para a cidade, que nós fizéssemos lá, né? Claro que para a gente conseguir fazer a coisa acontecer de verdade, eu coloquei uma funcionária minha para fazer esse curso junto com eles, né? Para que nós pudéssemos acompanhar todas as ações. Esse e foi um trabalho... de um ano, né? Oi? Esse é aquele curso de um ano, de várias... De um ano, isso. Se não me engano, são 9 meses, tem a palestra de apresentação e depois cada mês você tem um tema. E o que eu achei mais interessante foi que você tem a parte da prática, onde você trabalha junto com o produtor rural para ele montar o espaço dele, o atrativo, a hospedagem, a alimentação, o ponto de venda. Então, assim, ele não se sente sozinho, recebendo instruções e depois fazendo. Ele faz junto. Então, o instrutor acompanha e todos os alunos que estavam ali participando do curso vão para esta propriedade e trabalham todos em conjunto. Então, assim, é um programa muito interessante e é um trabalho que, para nós aqui, foi um divisor de águas para conseguir com que o turismo rural fosse visto para as pessoas como desenvolvimento, como ganho, como utilização de todo o potencial para eles. Esse ano? Esse ano, quando aconteceu? O ano que aconteceu isso. Foi agora entre 2009 e 2016. Foi nesse período que a gente foi trabalhar. A gente trabalhou de 3 a 4 anos com eles. Ah, durante 4 anos eles tiveram... Eles fizeram o curso, né, durante um ano, e aí depois a gente foi acompanhando. Aí novos cursos foram vindo, o Senar, o Sebrae, foram disponibilizando capacitações para eles, a partir do que eles iam desenvolvendo dentro da propriedade deles,
o Senar ia assessorando. Então, por exemplo, tinha algumas senhoras que começaram a produzir doces e queijos. Então, para a gente produzir da forma correta, o Senar veio e trouxe toda a capacitação que ele tinha para trabalhar isso. Aí conseguimos, não só com o Senar, mas outros parceiros, para trabalhar a questão do artesanato. Tem algumas senhoras na zona rural que trabalham com artesanato, e então a gente precisa de capacitação. Então veio o Sebrae, veio o Senar e outros parceiros que a gente conseguiu. Assim, como era a prefeitura que estava tocando o projeto, nem tudo a gente consegue arcar financeiramente. Então, qual era o nosso papel? De articuladores. Buscar os parceiros para fazer a coisa acontecer. E essas ações, elas acontecem muito aqui na Mantiqueira. Então, eu tenho, por exemplo, aqui em São Bento, além do bairro que a gente trabalhou, a gente tem vários outros empreendedores rurais que abriram uma vinícola e que toda a produção que eles têm lá dentro, ela está no restaurante deles. Então, a gente tem a opção slow food, onde você tem uma propriedade... É a adega? Entre vilas. No Entre Vilas, isso. Do isso. turismo rural consciente, né? Uma das empresas que fazem parte do protocolo de turismo rural. Sim, Rodrigo Veraldi é o proprietário. Ele é extremamente comprometido, então ele tem a produção de frutas vermelhas lá dentro. Ele está trabalhando agora também com o azeite, o vinho. Então, e ele tem um restaurante lá dentro onde você chega e ali você fica com ele prepara toda a alimentação com tudo que é produzido ali mesmo. Eles têm também lá castanhas. Aí uma outra vinícola também que abriu, Vinícola Santa Maria, que também recebe as pessoas lá. Aí temos produção de cerveja artesanal em uma propriedade. Então, assim, as pessoas vão começando a enxergar essa possibilidade e vão se abrindo. E aí a gente tem aqui como 2 vizinhos que eu considero extremamente interessantes que trabalham no turismo rural, que é Monteiro Lobato e Gonçalves. Bem no coração da Mantiqueira. Bem no coração da Mantiqueira. Aí, Márcia, que eu esqueci, que a gente não falou. Como esse é um canal de YouTube que vai ficar para sempre, para as pessoas, eu acho que é interessante que vão ter muitas pesquisas, universidade, interessados, empresas novas. É só para contextualizar que nós estamos fazendo esta gravação no ano de 2020, que é um ano que nós estamos bem numa pandemia que mudou o mundo, né? Que é o Covid-19, e que o turismo rural se destaca mundialmente hoje para todas como uma atitude, como a atividade que mais vai se destacar no universo do turismo, porque está próximo aos centros urbanos, porque tem esse atendimento muito individual, porque o turismo rural não. Então, é só porque para fazer esse recorte, para dizer que nós estamos num momento, inclusive, do turismo rural muito particular. Era só isso que eu queria comentar. Sim, acho que o turismo rural ele muda a concepção de vida das pessoas, pelo menos eu enxergo assim, sabe? E antes de passar para Monteiro Lobato e Gonçalves, me veio uma lembrança agora de um desdobramento do Cantagalo, do bairro do Cantagalo. Que além das pessoas que passaram a receber o turista lá, a gente conseguiu que o Caminho da Fé, né, que é um projeto muito interessante, que já esteve em São Bento, mas havia saído daqui o projeto, ele retomou, e aí com possibilidades de hospedagem lá no Cantagalo, no bairro do Cantagalo, e a família que faz essa hospedagem, ela fez parte do programa de turismo rural. A gente tem ali também Luminosa, que é um distrito de Brasópolis, Minas Gerais, que faz divisa com a gente, que também faz parte do Caminho da Fé. E dentro dos desdobramentos lá, além das hospedagens, alimentação e que surgiram, tem também a Olic. A Olic, ela produz lá, né, o azeite. Eles plantam lá as azeitonas e produzem o azeite. É um casal que se envolveu demais com a proposta. Eles têm uma propriedade lá já há muito tempo, daí eles começaram a produção, a acreditar.
acreditaram na proposta do turismo rural de base comunitária no bairro do Cantagalo e abriram o empreendimento deles. E hoje eles estão assim super conhecidos, foram nossos grandes parceiros, continuam sendo parceiros lá na comunidade e tem um trabalho muito interessante. Então, assim, são desdobramentos que a gente considera muito, muito relevantes. E indo para o Monteiro Lobato é um município super pequeno, né, mas que tem um trabalho muito interessante voltado para o turismo rural. Eles estão com um foco muito grande na produção de doces e queijos. Inclusive, eles até criaram um evento lá que chama a Festa do Doce e do Queijo, ou do Queijo e do Doce. A ordem não importa, mas o que importa é que a festa é maravilhosa. Eles trazem ali todos os produtores de doce e queijo, aí tem novidades, aí cada ano eles estão incrementando mais, né? Porque até o plano diretor deles de turismo, ele dá um foco muito grande nessa valorização do produtor rural. Então, essa festa do doce e do queijo veio como reforço, né, para esse trabalho. Eles já têm um reforço grande na questão da ruralidade por conta de Monteiro Lobato, do escritor Monteiro Lobato, que valorizava muito em suas obras essa questão da ruralidade, falava das fazendas, o sítio do Pica-Pau Amarelo que está lá, que é uma propriedade, que hoje ela recebe visitantes. Então, é um município pequeno, onde as pessoas são muito comprometidas e o turismo rural tem tido um destaque muito grande lá. Você não consegue passar em Monteiro Lobato sem você querer levar um doce, um queijo dos produtores, né? Então, a gente tem lá tem um grupo, Fazedeiras da Serra, que elas têm uma referência muito grande lá em Monteiro Lobato, fazem um trabalho muito interessante. Então, o poder público apoia bastante, né, o trabalho delas. Uma cidade muito pequenininha, né? É uma cidade muito pequenininha. Ela tem o quê? 4, 5 mil habitantes? Ela é muito pequena, mas ela é muito querida, ela é muito referência e ela tem um trabalho muito interessante nesse sentido. A maioria das propriedades, elas já estão produzindo as frutas, por exemplo, para preparar os doces. O que elas não conseguem produzir, o que elas não têm na produção delas, elas buscam em outras propriedades parceiras para poder fazer os doces e também o leite, né, para os queijos que eles produzem. Muitas delas já estão assim bem conscientizadas da importância do turismo para o município, então eles estão abrindo as porteiras para receber o turista. Então, assim, é um ambiente muito gostoso, eu me sinto muito bem em Monteiro Lobato, porque a gente tem essa coisa do coletivo, de todo mundo se ajudar. E aí a gente tem também aqui na divisa com a gente, Gonçalves, que aí é a Mantiqueira Mineira. E olha só, André, que orgulho, né? Eu vivo na Mantiqueira Paulista e na Mantiqueira Mineira. Então, Gonçalves tem um trabalho muito interessante também. O turismo rural em Gonçalves ele tem avançado em passos largos. Eles fizeram muitos investimentos em diversificação de produtos. Então, eles trabalham muito assim, com pessoas... Vieram várias pessoas de fora morar em Gonçalves. E essas pessoas gostaram muito da proposta do município. E eles começaram a trocar iniciativas, trocar tecnologias, e aí eles foram evoluindo principalmente na produção dos produtos orgânicos e agroecológicos. Eles criaram uma feira de orgânicos que já é super conhecida, né? Aqui em São Bento também eles estão com uma produção orgânica, até a gente teve uma matéria no Globo Rural, no bairro do Quilombo, e fica aqui. Eu abro esse bairro aqui, a minha casa, e eles têm um trabalho muito interessante. Foi uma matéria que chamou muita atenção no Globo Rural sobre essa produção. E Gonçalves tem tido assim, muito investimento também. Tem a produção lá
das azeitonas, já para né, e o azeite. Tem algumas propriedades que começaram com a produção artesanal de cerveja, algumas em menor escala, outras em maior escala. Começaram as pessoas, assim como aqui em São Bento, como em Monteiro e Gonçalves, as pessoas começaram a abrir os seus restaurantes nas suas próprias casas, na zona rural. E aí elas começaram a ter um público muito interessado, porque as pessoas querem vir, querem ter o contato, querem vivenciar a experiência, elas querem um mundo novo, né? E aí elas foram ampliando os seus negócios. Então, se você for a Gonçalves, é um município, assim como nós, como Monteiro Lobato, é um município muito pequeno, mas a área rural é muito grande. E tudo está lá. As paisagens são belíssimas e as propriedades você encontra a simplicidade das pessoas, mas o carinho de todas elas com quem visita, né? Então, eles têm lá produção de geleias, tem produção de doces, antepastos, alguns já têm até certificação orgânica, então uma evolução bem grande. Eles têm lá produção também de queijos, que é de vaca, ovelha, cabra, búfala, plantação de cogumelos também eles têm, aqui também nós temos. Então, assim, os 3 municípios, eles estão muito próximos na questão do turismo rural. Então, a gente tem uma característica, né? A gente brinca que nós estamos aqui na região de Campos do Jordão e que São Antônio do Pinhal e Campos do Jordão se assemelham muito nas características. E São Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato, Mantiqueira Paulista e Gonçalves, Mantiqueira Mineira, se assemelham muito em uma outra característica, que é mais do rural, de fazendas, da simplicidade, daquele contato do dia a dia. E a gente tem muito orgulho disso, que eu acho que é o melhor, né? E Gonçalves também tem uma referência muito positiva com relação ao programa de turismo rural. Conversando com a secretária de turismo lá, que ela trabalhou aqui comigo como secretária de meio ambiente em São Bento, ela sempre comentava que o programa de turismo rural em Gonçalves, ele também abriu o caminho para eles. Então, muitos produtores rurais que antes estavam lá trabalhando, mas não acreditavam tanto assim, o programa ajudou muito. Então, abriu a mente para a importância de você valorizar o que você tem na sua propriedade. Você não precisa ter medo nem vergonha da sua simplicidade, porque é isso que as pessoas buscam. Essa né? é a Marília? A Marília. Mais uma mulher nas memórias que a gente precisa. Isso, Marília Souza. Ela faz um trabalho muito interessante lá em É uma Gonçalves. pousada rural, né? Que tem uma. Isso, ela tem uma pousada lá, a Pousada Vida Verde, que é da família, eles tocam essa pousada. Ela trabalhou aqui comigo, ela já havia sido secretária de turismo lá, agora ela retornou, né? Então é um trabalho bem interessante que você vai vendo o desenvolvimento. Eles criaram lá um evento de gastronomia muito interessante também, que envolveu os empresários que vieram de fora e estão lá agora são de lá, né? Vieram de fora, mas são de lá agora. E as pessoas da própria comunidade. Então foi um evento muito interessante, que você via as pessoas ali interagindo. Tive, eu acho que em 2 ou 3 edições lá com eles, participando como cliente, né? Você tá sem áudio, André. Eles foram talentos do Brasil Rural, né? Na época de 2014, na época que teve a Copa do Mundo e que tinham projetos, eles foram talentos do Brasil Rural. O trabalho deles é muito bom e se assemelha aqui na região, então a gente se reconhece como os destinos de turismo rural e tem um carinho muito grande entre todos nós. Os empresários trocam experiências, isso que é o que é bem interessante, que a Marília conversamos, é essa troca de experiências, porque quem vem de fora traz uma tecnologia nova. E quem está aqui conhece o ambiente. Isso funciona bem, isso não funciona bem, o melhor caminho é esse, o melhor caminho é aquele. E aí as pessoas vão se ajustando. Né? Essa matéria que teve agora
no Globo Rural sobre a produção de orgânicos aqui em São Bento, estimulou muito outras pessoas a terem vontade de fazer o mesmo. Né? Porque elas acham que, mas eu vou produzir orgânico, é mais difícil, ele é mais caro. Não, mas que olha o produto que você está oferecendo, o que as pessoas estão buscando. Né? Então, esse intercâmbio entre os municípios tem ajudado muito. Né? E o turismo rural, para nós temos aqui na verdade, o turismo no espaço rural, que envolve o turismo rural, o ecoturismo, o turismo de aventura, né? Essas são as nossas referências aqui na região. Mas a gente tem percebido nos últimos tempos que o turismo rural tem tido uma procura muito grande. E como você mesma falou numa das suas falas, que o turismo rural agora nesse tempos de pandemia, nessa mudança toda, todo mundo esperando o pós, né, o turismo rural tem sido identificado por muitas pessoas como uma grande possibilidade. Então as pessoas querem sair, elas querem ir, querem estar com as outras, e nada melhor do que o turismo rural, né, que oferece todo esse contato, essa troca de experiências, essa ruralidade boa, né? Esse espírito bom. Engraçado que isso é uma questão mundial. Hoje eu estava, antes de começar as nossas gravações, eu estava fazendo um levantamento. A China retomou, que está em outro momento, né? Porque o Brasil também está em um momento mais atrasado, mas a China retomou o turismo rural fortemente, a Irlanda retomou o turismo rural fortemente, Portugal está lotado até outubro. Então, assim, nós, de fato, o turismo rural traz essa sensação de confiança, de segurança. Então, sim, é interessante ver que o mundo vai adotar o turismo rural mesmo como como um produto real, né? Como um produto. E aí a gente tem que não posso deixar de te perguntar, porque você é uma das pessoas nesse país que tem mais a sua memória voltada à política pública, né? Tanto federal quanto estadual. O que você acha? Assim, então, além da tua memória, né? Faz uma retrospectiva e conta um pouco assim, o que você acha do futuro? Olha, André, eu acho que assim, a gente tem batalhado muito para conseguir que nós tenhamos políticas públicas que nos respaldem para o desenvolvimento, né, do turismo rural de uma forma mais segura para os próprios produtores, porque a gente percebe assim que o governo acaba tendo iniciativas muito interessantes, mas que não abraçam o empreendedor de turismo rural. Um exemplo disso é o Cadastur, que a gente tem tido selos, tem tido vários trabalhos interessantes onde os empreendedores são valorizados, só que através de políticas públicas, de legislações diferenciadas, mas o turismo rural acaba ficando de fora. Porque se ele optar por uma coisa, ele perde outra. Se ele optar por duas, ele perde 5. Então, um segmento que está sendo tão valorizado, que está sendo reconhecido pelas pessoas como referência, ele merece essa valorização maior do poder público. Então, a gente trabalhou juntos, né, na Lei de Turismo Rural Paulista. Agora estamos batalhando pela regulamentação dela, para que a gente possa auxiliar ainda mais os produtores rurais, né, os empreendedores, as pessoas que estão lá nesse novo... A passo de tartaruga, né? Impressionante. Eu costumo dizer que é a passo de tartaruga idosa. E rural ainda, aquela coisa. E rural, que é tranquila. Então, acho assim que a gente precisa disso, porque assim, tudo que se fala do novo normal, nada vai ser como era antes, né? Que a gente brinca, nada como era antes no quartel de Abrantes, eu acho que é assim que falava. A gente precisa de um diferente para o turismo rural.
E eu acho que as pessoas estão começando a acreditar nisso, as pessoas que estão lá no poder público, seja ele em âmbito federal, estadual ou municipal, porque as pessoas que viajam, as pessoas que estão ansiosas por conhecer o mundo rural, elas estão cobrando isso. E os próprios empreendedores rurais, eles ganharam uma força tão grande, né, por conta do reconhecimento do segmento, que eles próprios estão se unindo. Prova disso é o Pacto do Turismo Rural Consciente, foi a Carta do Turismo Rural Brasil, carta aberta, né, do turismo rural brasileiro, que trouxe ali os anseios do segmento. Então, acho que assim, os caminhos estão muito positivos. E a gente espera que o governo olhe para isso, porque a gente está cutucando bastante, né, para que ele ouça. E reconheça o turismo rural como um segmento referência, que vem aí com esse novo normal, com toda força, e contribua com as políticas públicas necessárias. Né? Eu acho que a gente merece uma memória extra, né? Você falou de 2 movimentos que eu acho que a gente tem que comentar, porque é o que eu falei, esses vídeos vão ficar para sempre. Vamos dar um recorte, contar um pouco sobre a carta, que você também está junto, sobre o turismo consciente, que a gente tem que fazer memórias muito específicas, mas foi um momento muito, muito forte, né? A carta é uma Sim. carta com mais de 1.500 assinaturas, que tem a ver com cadastro, que tem a ver com política pública, com legislação, e o movimento Turismo Rural Consciente, que hoje tem vários empresários da Mantiqueira, então de Gonçalves, ou seja, São Bento. E isso é interessante, que eu acho que destinos conscientes e aí eu vou falar do turismo rural, vão trazer as pessoas vão se sentir mais seguras em destinos conscientes, você não acha? Sim, com certeza. E eu acho que a partir do momento que as pessoas vão se tornando mais conscientes do papel delas, pensando aqui no segmento do turismo rural, do que elas podem fazer, elas vão se unindo e lutando por isso. Então, assim, não dá para você ficar acomodado achando que alguém vai fazer por mim. Se eu não me uno num coletivo, eu não consigo fazer. Eu lembro quando a gente trabalhava no Sebrae, que a gente sempre usava com os grupos uma frase que era: turismo é negócio e é negócio coletivo. E é coisa de empresário. Então, a gente precisa que os empreendedores rurais sejam vistos como empresários, né? E que eles tenham os benefícios necessários para tocar o negócio deles. Porque não dá, eu vejo aqui, tem uma propriedade que foi criada a partir do programa de turismo rural aqui em São Bento, que é o Engenho Velho da Rosana, que também é um exemplo de mulher rural, né? Ela e a mãe. Quando nós estávamos fazendo o programa, a Cíntia disse que nós tínhamos que escolher uma propriedade para ser um atrativo e tal. E eu sabia que a Rosana estava querendo vender a propriedade dela porque o pai havia falecido, os irmãos casados e só ela e a mãe. Então elas estavam com medo de ficar sozinhas ali e não conseguir tocar. E aí quando a Cíntia perguntou, vocês têm sugestão de alguma propriedade que possa ser utilizada como referência para o trabalho prático? Na hora eu falei, a Rosana. Ela ficou muito brava comigo. Ela falou assim: como você faz isso comigo? Agora eu não sei negar. E a gente estava para vender a propriedade. Eu falei: mas a gente não quer que você venda. A gente quer que você viva dela. E hoje a Rosana e a mãe dela, a Dona Maria, elas são uma referência no programa de turismo rural do Senar. Qual é o nome da propriedade? Engenho Velho. É Rosana e a mãe dela, Dona Maria, que tocam. E lá elas oferecem o café da roça. Então, até outro dia, eu vi uma publicação dela com os doces de abóbora lindos. Aí eu mandei mensagem: Rosana, esses doces são só para festa, são só para casa, para o café, ou a gente pode encomendar? Elas estão abertas, pode encomendar. Aí eu encomendei, ela veio entregar em casa, numa embalagem toda bonitinha,
com o selo da propriedade dela, conforme a gente fez. Ela posta lá roscas, pamonhas, rosquinhas, tudo que eles fazem, além deles colocarem lá no café para, né, para as pessoas comprar, degustarem, comprarem e participarem no café com prosa com elas. Elas também vendem. Você pode encomendar que elas preparam e entregam. Então, assim, mudou a vida dela. Aí a gente brinca, né? Eu falei, Rosana, se eu não tivesse jogado você no fogo, você e a Cíntia me jogaram no fogo, e a Solange, né? Que é uma outra pessoa que trabalha super bem aqui na região, que é a nossa técnica aqui do Senar. A gente jogou ela no fogo e ela se saiu muito bem, né? A família, a mãe dela, a Dona Maria, é um doce, aquela avó que todo mundo gostaria de ter próximo. Então as pessoas vão lá tomar o café e aproveitam para ter uma prosa com ela, para contar um pouquinho da vida. Aí eles utilizaram lá, eles têm engenho, tem algumas coisas que eles antigas assim de fazenda que eles ainda usam para fazer a farinha, para fazer um monte de coisa. E aí a pessoa visita esses lugares. Então, além do café, ela ainda visita a propriedade para poder conhecer. Aí tem aquela que o cavalo fica girando assim e as pessoas ficam vendo. Então, assim, é voltar para o que é a vida na zona rural, né? A tranquilidade, o respeito. Então, sim, muito bom, muito bom. Ou seja, nós estamos falando, você falou duas, turismo é negócio, mas é um negócio coletivo. Turismo rural é um negócio que é coletivo, porque envolve muitas pessoas ou de uma família, ou muitas pessoas de uma comunidade. E é interessante que você citou muitas mulheres, né? Sim. E é interessante a gente comentar que hoje, ok, hoje os filhos, os parceiros estão se envolvendo, mas o turismo rural foi um espaço que a mulher rural conseguiu amealhar o seu espaço, a sua liberdade financeira. Então, por isso dessas memórias femininas, porque tem muito a ver com o papel da mulher no campo. Você contou a história que o pai tinha falecido e ela precisa, né? E que o turismo continuam produtoras, continuam produtivas, mas o turismo agregou valor e fez com que ela. Então, assim, eu acho que a história do Brasil rural, e não é só no Brasil, no mundo, o turismo rural teve um papel feminino, por isso dessas memórias. Sim. Mas hoje nós já estamos nesse novo rural, que você fala muito de Gonçalves, né? Que são pessoas que tem gente da LOI, tem gente em Gonçalves tem espécies raríssimas, né? De pessoas Sim. que resolveram mudar a vida e hoje são produtores, aprenderam a plantar, aprenderam a colher. É engraçado ver esse novo rural, que é rural também, porque se transformar. O turismo rural também aconteceu uma coisa interessante, que a pessoa se aposentou, comprou uma terra, e essa terra, no começo, vira pousada. Só que essa terra era enorme, 100 hectares. 100 hectares virou RPPN. Podemos 50%, ou 50 hectares virou uma reserva particular. 10 hectares é área de lazer, construção. Sobrou 40. E eles começam a pensar, bom, e aí, vamos produzir? E aí eles estão voltando a produzir, produzem café, produzem... É interessante esse novo contexto da ruralidade envolvida com a pluriatividade, você não acha? Sim. E esses, os donos dessa propriedade aqui no bairro do Quilombo, que foi matéria do Globo Rural, pelo que eu ouvi deles, eu não os conheço pessoalmente, eu só vejo eles passando aqui no portão da minha casa. Mas foi isso, foi uma mudança de vida. Eles quiseram mudar de vida. Então, eles vieram e, assim, eles estão super comprometidos lá com a comunidade, fazem um trabalho bem interessante com a comunidade, trocam experiências, trouxeram novas ideias. Então, assim, foi uma vinda muito positiva. E falando das mulheres, que eu citei vários nomes de mulheres, quando a gente começou o trabalho lá no bairro do Cantagalo, se nós tivéssemos, por exemplo, 20 pessoas envolvidas, 18
17 eram mulheres. Então, eram senhoras que vinham, os maridos contribuíam, ajudavam, mas assim, 70%, vamos dizer, 70% dos envolvidos eram mulheres. Então, você vê, a Cíntia está terminando um programa de turismo rural, aliás, acho que está no meio, né? Porque termina em novembro. Eu vi lá na sala, tem homem, mas tem muitas mulheres. Então, as mulheres tocam, elas chamam, Bento? né? Em São Bento, nova turma aí, tem novo? Tem. A Cíntia terminou. A semana passada eu passei lá no salão da igreja, onde está acontecendo o curso. A Cíntia estava ali, retomando o curso que termina esse ano. Então, aqui já teve... Foram várias edições. Acho que todo ano faz uma edição nova, porque aí um grupo vai se sentindo estimulado com o trabalho do outro. E aí eles vão abrindo novos caminhos. E a partir do programa de turismo rural vão surgindo novas demandas. E aí a Solange vai incluindo novas capacitações. Porque uma coisa que eu e a Marília conversamos bastante sobre esse trabalho do Senar é a importância da capacitação. Porque às vezes a pessoa tem a vontade de fazer, mas ela não sabe como. E aí ela se inibe. E a partir do momento que o Senar vem, a forma como o Senar trabalha, ele consegue fazer com que as pessoas se envolvam, se comprometam. A gente ainda tem muito aqui na cidade pequena aquela história do filho de quem é, né? Então, eu lembro que no começo, quando a gente ia convidar as pessoas, a gente ia, conversava, e eles achavam que turismo era coisa de rico. Né? Mas quando a gente falava assim, chegava para falar com eles, eles falavam assim: você não é a Márcia, filha do Norton? Sim, sou eu. Ah, conheci seu pai, sua mãe, não sei o quê. Aí você consegue abrir aquela conversa. E é isso que é muito legal. Que aí você consegue abrir e mostrar para eles que tudo aquilo que eles vivenciam, que tudo aquilo que eles gostam de comer, de conversar, de produzir, as pessoas querem conhecer. E o turismo rural ele tem um público muito específico. Quem não gosta, não vai. Quem gosta, vai. Né? Não vai para decidir, isso é bom ou não é. Eu gosto, pronto, eu vou. E vivo a experiência. Sabe que essa semana eu estava participando de um bate-papo com o moço que está lá na Arábia Saudita, né? Um técnico brasileiro, Eduardo, que fez Gite de France na época do mestrado e agora está trabalhando na Arábia. Ele estava contando que na Arábia, como aqui, também tem esse movimento do turismo rural. Então, ele falou assim que hoje, na universidade que ele está trabalhando, o projeto é trazer um produto consciente, um governo consciente e um turista consciente, porque na Arábia não se pode fazer tudo, é outra cultura diferente da nossa. E que o turismo rural está atendendo muito esse papel, porque o turismo rural tem este empresário naturalmente consciente. Você concorda com ele? Concordo. Eu concordo. Eu acho que as pessoas que vêm com essa visão de conhecer o rural, de participar, de vivenciar a experiência, elas são mais conscientes. Porque elas vão entrar num mundo que as pessoas têm muita coisa que você está acostumado numa cidade grande, que num município pequeno você não tem. Então ele tem a vida dele, ele tem a experiência dele, ele tem os hábitos dele, ele tem a cultura dele. Então assim, ele é bem, eu acredito assim, eu vivencio isso, né? As pessoas são bem mais conscientes. Então elas querem isso de quem vem visitá-las. E as pessoas que estão nessa busca, elas estão com essa visão. Elas já viram que de tudo que a gente está vivendo, algo tem que ser diferente. Então, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Desde aí a gente pensar lá na Agenda 2030, nas questões ambientais, né, nas questões econômicas também. E aí você vê que as pessoas estão com a cabeça diferente. E o turismo rural, ele foca muito nisso. Eu estou lembrando aqui de uma senhorinha que, na época que a gente estava fazendo, ela mora bem na zona rural, bem próxima à Pedra do Baú, e ela não recebe assim ninguém na casa dela como turista.
mas é uma pessoa que adora receber na casa dela, para conversa, para o café. Então, quando nós estávamos criando o Monumento Natural da Pedra do Baú, eu fui com uma pessoa da Fundação Florestal até a propriedade dela. De início, quando foi dito para ela que iria, porque a propriedade dela estava naquele entorno, quando foi dito que iria uma pessoa do governo, ela já se assustou. Mas depois, e os filhos também. Ela queria saber quem ia acompanhar, aí disse que eu iria. E aí, quando a gente chegou lá, ela estava com o fogão a lenha aceso, com um café quentinho e um bolo para conversar com a gente sobre isso. E aí ela deu uma aula na época era o João Mauro Carrilho, que foi comigo, uma pessoa maravilhosa da Fundação Florestal. Bem recebido. Fomos muito bem recebidos. E ela deu uma aula para o João da importância do bem receber, do respeito com as pessoas. Então, assim, até hoje o João não esquece dela. Porque ele veio de São Paulo, não que as pessoas de São Paulo tenham essa educação, mas é essa simplicidade que eu digo que é legal, que as pessoas querem. Poxa, Márcia, essas memórias, assim, a gente passou pelas terras da Mantiqueira, passou pela política pública e entrou nesse papel desse novo mundo, né? Interessante. Como nós estamos envolvidas numa realidade muito particular e muito simplória, no sentido de ser, não é simplória, é muito simples, né? Então, é muito básica. É ter respeito, respeito pelo outro, respeito pela natureza. Eu acho que acho que ter consciência, vamos falar, acho que a palavra consciência é mais ampla. E a gente está chegando aos fins da nossa memória, da sua memória, que no fim misturou com a minha memória. Tem alguma coisa que você lembra porque lembra que isso aqui vai ficar gravado num canal de YouTube para sempre. As pessoas vão acessar e vão falar, olha, não é verdade que isso aconteceu? Tem alguma coisa que a gente pode deixar aqui gravado? Eu gostaria de deixar gravado assim que a gente precisa desse olhar especial para o segmento do turismo rural, de forma que as pessoas se sintam mais valorizadas e elas se sintam com mais vontade de fazer o que elas já fazem bem. Né? Então, isso passa naquilo que a gente falou de políticas públicas, porque eu sou uma apaixonada por política pública. Eu acho assim, as pessoas dizem, eu não gosto de política, porque política só faz bagunça. Não, eu não concordo com isso. Eu não gosto de politicagem, mas a política, ela pode fazer muito pelas pessoas. Então, eu acho que o turismo rural, ele precisa não que ele não sobreviva sem a política pública, mas se ela existir, ela vai facilitar muito mais. Né? Com que as pessoas acreditem, com que as pessoas invistam. E, assim, sendo sincera com você, não existe experiência melhor. Tanto que eles brincam comigo. Quando eu fui embora para São Paulo, que eu desci na Paulista, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cadê a minha Mantiqueira? Ela pode morar na Mantiqueira, nesse paraíso entre Minas e São Paulo, e que a gente escuta o galo cantar, porque o galo é na casa dela, as galinhas na casa dela, mas ela trabalha na Paulista, na Precesp, que é a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo. E a maioria dessas cidades estâncias são municípios pequenos, que tem essa ruralidade, né? Que tem essa coisa boa da simplicidade, do bem receber. Então, assim, me faz muito bem o convívio com eles. E agora, em tempos de pandemia, eu estou trabalhando para todas elas, mas aqui da Mantiqueira. Por isso que vocês ouvem as garnizés cantando, né? O meu cachorro latindo, os passarinhos cantando. Então, assim, é um outro ambiente. Então, parece que a produção ela é muito mais efetiva, né? Muito mais gostosa de se fazer. Perfeito. Então, daqui da Serra de Atibaia, do Circuito das eu agradeço a Márcia da Serra da Mantiqueira, de serra em serra, né? Dizendo que essa memória foi de uma riqueza imensa. Eu acho que esse projeto tem
este objetivo de matar um pouco as saudades, né, que a gente está se vendo Sim. online, mas também fazer com que as pessoas possam ter acesso a essa memória, que com o tempo a gente vai esquecendo, é uma memória muito rica, ou seja, o turismo rural brasileiro é o que é hoje, frente a tudo isso que aconteceu, né? É. Então, ó, te agradecer, mandar lembranças a toda São Bento aí, a região, as mulheres do turismo Sim. rural, as mulheres da sua casa também, Que são muitas. que são A muitas. gente a gente brinca aqui que aqui em São Bento a gente é paulineiro, porque a gente é um pouquinho de paulista e um pouquinho de mineiro, porque a gente está bem na divisa, né? Você vem de São Paulo, entra em Minas, sai de Minas, entra em São Paulo e volta para Minas. Então a gente tem essa coisa boa. E eu queria deixar aqui também, André, uma homenagem às nossas mulheres aqui da Mantiqueira, né? Usando como referência a Marília, a Dani de Monteiro, que faz um trabalho muito legal, a A prefeita, Solange, né? a prefeita Dani de Monteiro, que faz um trabalho muito interessante, a Marília Gonçalves e a Solange do Senar, que é a nossa parceira grande, e a nossa adotada, a Cíntia Sugino, que é a nossa especialista em turismo rural, que a gente ama ela aqui na Mantiqueira Paulista e Mineira. E muito obrigada por você dar essa oportunidade para falar um pouquinho de nós. Beijo.